Então, iniciando a aula sobre esquemas de modulação clássicos, em primeiro momento, eu quero deixar claro que tem que ter uma motivação para usar uma modulação de sinal. E algumas das motivações que nós podemos diretamente apontar aí, uma delas é a questão do comprimento de onda ser relacionado com o tamanho das antenas em radiofrequência. Vocês já ouviram falar sobre isso, que uma antena, quanto maior a frequência de operação, menor é a antena necessária, certo? Bernardo acabou de entrar aí. Certo. E então, aumentando a frequência, à medida que os dispositivos eletrônicos puderam suportar a geração e recepção de sinais de maior frequência, então foram sendo alocadas frequências mais altas do espectro, bandas de frequência mais altas para aplicações comerciais, como rádio AM, FM e TV. E a modulação, ela ajuda a deslocar na frequência um sinal que está em baixa frequência, numa banda que começa ali perto de 0 Hz até uma determinada faixa, que nós vamos ver, depende de aplicação, e desloca lá em torno de uma portadora de alta frequência, seja 100 MHz, seja 88 MHz, dentro dessa faixa. Assim a gente consegue reduzir as antenas que teriam que ter alguns quilômetros de comprimento para 1 metro, menos de 1 metro. A modulação que é usada, por exemplo, em Wi-Fi, ela usa 2.4 GHz, tem em torno de 12 centímetros o comprimento de onda dela. Isso é relacionado com a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo e a frequência do sinal. E então, essa questão de viabilizar o tamanho das antenas é um dos fatos. E o segundo é multiplexar o acesso ao meio. O que é multiplexação? Que vocês já viram alguma atividade relacionada? A multiplexação é como se faz o acesso simultâneo de vários usuários, ou se bota vários sinais no mesmo meio de transmissão e que se consiga recuperá-los individualmente. Então, os canais de televisão, os canais de rádio FM são um recurso para multiplexar, uma vez que você pode endereçar no processo de demultiplexação qual banda de frequência você está querendo capturar de volta. Então, dois motivos principais. Permitir o uso de dispositivos razoáveis, principalmente em radiofrequência, em questão de tamanho, e essa questão de multiplexar o acesso. Quais são os dois esquemas clássicos e por que a gente começa com modulação e amplitude? A modulação de amplitude ela já é usada desde início aí, século XIX, XX, início do século XX, e ela é bastante simples de ser implementada. Já era implementada lá no tempo dos telégrafos, de uma forma bem rudimentar, mas com o advento dos primeiros dispositivos semicondutores, principalmente o diodo, já se começou a conseguir implementar ela de uma forma eletrônica bastante eficiente. E variar o tamanho da onda, da amplitude de uma onda com frequência fixa, ele acaba causando uma variação na distribuição da potência no espectro. Uma vez que uma onda fixa tem uma linha só no espectro e ela é uma componente bem fina, como a gente poderia observar nesse espectro aqui de baixo, somente a linha do centro, uma vez que eu modulo ela com um sinal modulante, é importante começar a pegar os termos usados aí. O sinal modulante é um sinal de baixa frequência, por exemplo, o envelope dessa onda aqui, e a onda portadora é essa alta frequência que você percebe aqui. Então, uma vez que eu começo a modular essa amplitude, eu vou ter uma distribuição de potência em torno da portadora, que pode ser, então, pode carregar a informação e que vai ser útil para restaurar esse sinal modulante, que é a informação transmitida aqui no receptor. Por que nós começamos a falar, então, primeiro de amplitude, modulação e amplitude? Porque ela é mais simples de se implementar e surgiu primeiro na escala da evolução aí. A modulação em frequência, ela requer um pouco mais de recursos para ser implementada, e vai ser o assunto que virá a seguir. Só que ela também tem uma tolerância a ruído muito maior, principalmente pelo fato de que, quando se realiza a modulação em amplitude, se consegue dimensionar qual a largura da banda de frequências utilizada pelo sinal resultante da modulação. E qual a vantagem de se usar uma largura de banda maior? De uma forma bastante empírica, se a gente for visualizar isso, um sinal com frequências diferentes são mais fáceis de se distinguir
e necessita menos potência de sinal do que se distinguir sinais com amplitudes diferentes. Isso nós vamos ver mais adiante, o que é relacionado a algo chamado barganha entre potência e largura de banda na comunicação. Mas, para esse assunto aqui, o importante é ter em consciência. É mais fácil eu diferenciar num receptor diferentes frequências do sinal do que diferentes amplitudes aqui. Eu precisaria ter uma potência de sinal muito maior para ter uma mesma fidelidade do sinal recebido com modulação em amplitude do que eu consigo com modulação em frequência. A modulação em amplitude já está caindo fora de uso aí. O Brasil deve ser um dos últimos países que ainda mantém a rádio AM. Em alguns países europeus, em vários outros lugares, a rádio AM comercial já está caindo fora de uso. Até porque ela requer dispositivos bastante grandes e porque usa uma faixa de frequência mais baixa. De novo, isso veio herdado da evolução das comunicações, em que inicialmente a modulação de amplitude teve uma banda do espectro comercial reservada e segue assim até hoje. Portanto, eu já comentei que ela pode ser implementada por dispositivos bastante simples. Nós vamos ver algumas topologias de circuito. É mais suscetível a ruído e interferência do que a FM. Quando diminui a amplitude, em alguns momentos, o do ruído pode predominar sobre a própria intensidade do sinal. Então, ela não são só desvantagens, ela tem vantagens também. E tem uma potência variável ao longo do sinal, porque horas ela tem uma amplitude maior e menor. O espectro típico, se formos comparar esse sinal de cima e o sinal do espectro que eu apresento aqui na figura, a gente pode identificar os dois elementos. Só um segundo que eu preciso fechar minha janela aqui por causa do barulho. Então, o que eu ia dizendo então é que se nós formos relacionar os componentes que tem nesses sinais aqui, esse mesmo sinal aqui está representado no espectro de baixo. Eu só correr um pouquinho para ver o eixo do espectro aqui. Então, nós temos aqui o elemento principal na portadora, que é a alta frequência que a gente enxerga aqui no meio, mas à medida que a gente modula esse, que nós chamamos de envelope aqui, esse contorno da amplitude dele, surgem essas duas componentes aqui laterais. Esse envelope aqui tem a frequência de 1 kHz. Por isso, em relação à portadora, esses dois componentes laterais aqui estão afastados a 1 kHz de cada lado da portadora. A modulação AM é limitada a isso. Ela depende do sinal da onda modulante, que no nosso caso aqui é um seno puro de 1 kHz, em baixa frequência. Ela vai usar uma determinada banda no espectro, ocupada de acordo com essa onda modulante, em torno da frequência da portadora, que no nosso caso é 10 kHz. Não existe uma variação, eu não posso escolher quanto mais largo eu vou fazer essa modulação. Mas, de acordo com o índice de modulação utilizado, eu posso fazer uma maior ou uma menor variação. Horas o sinal pode chegar numa amplitude máxima e horas numa amplitude mínima. Mas eu poderia chegar numa amplitude máxima e chegar em amplitude zero aqui, o sinal, nos dois extremos. Isso representaria um maior índice de modulação, porque tem mais informação contida no sinal, por maior amplitude, e menos fração do sinal é simplesmente a portadora, a componente do meio aqui. Quanto mais a maior amplitude dessas duas componentes laterais, maior esse índice de modulação que eu comentei, e mais informação tem, e é mais fácil de extrair essa informação da onda. Dessa forma, a potência do sinal está sendo aplicada de uma forma mais racional, e menos simplesmente na portadora, que a portadora sozinha não carrega a informação. O que carrega a informação são essas duas bandas laterais criadas. Para fundamentar e mostrar que tem uma relação por trás desse fenômeno que eu acabei de mostrar, que é mexer no envelope de uma onda com frequência constante causa essas duas bandas laterais aí no espectro, a gente começa olhando como é definida a onda portadora. Eu não vou pedir que vocês vão a fundo aqui e saibam destrinchar nos mínimos detalhes esse processo de modulação AM, porque não é tão interessante. É importante vocês entenderem a ideia por trás dele. Tem uma onda portadora, então, que é uma amplitude vezes um seno 2π vezes a frequência da portadora, FC é F de carrier. E existe uma mensagem a ser transmitida, que é o sinal modulante. Ele contém realmente a informação, o dado a ser transportado. Então, ele que nos importa tanto gerar como recuperar ele. E aqui nós representamos ele por uma amplitude A vezes um Mzinho, que vamos ver em seguida que é o índice de modulação,
e um cosseno, frequência da modulante, a maior frequência da modulante presente. O que nos importa a maior frequência? Porque vai dar a largura total dessa faixa aqui ocupada. Aqui no exemplo nós usamos um seno porque é mais fácil visualizar, mas poderia ser qualquer sinal, essa onda modulante que está carregando a informação. O M, que está aqui na frente, Azinho vezes M, pode ser chamado de sensibilidade de amplitude ou, como eu já usei o termo, índice de modulação. Quanto maior esse índice de modulação, mais eu estou botando informação na onda e menos eu estou tendo só a potência da portadora sobrando. Digo, individualmente. Então, o sinal completo, vocês podem imaginar aqui, ele é composto pela multiplicação dessa onda modulante pela portadora. Simplesmente uma multiplicação no tempo. Então, se eu pegar esses dois sinais e multiplicar no tempo, pega esse sinal de cima aqui, a portadora, a seno, bota aqui e multiplica pelo sinal de baixo, a M cosseno, que está aqui. Eu tenho um na frente aqui. Isso aqui é só para garantir que essa componente da frente vai ser sempre positiva. Por que essa componente vai ser sempre positiva? Se nós imaginamos pegar uma portadora com frequência constante e multiplicar por esse seno que está fazendo esse contorno aqui, se esse seno do contorno ficar negativo, eu vou estar invertendo a fase da portadora. O que nos importa é manter a fase dela constante, mas só observar esse contorno por enquanto aqui. Então, para que seja sempre positivo, não bata em zero aqui, em geral se faz essa modulação com índice de modulação entre 0 e 1, que vai chegar num pico, uma maior amplitude possível da onda, e horas vai chegar num vale e no máximo vai bater em zero aqui a amplitude. Não vai passar para baixo. É possível se recuperar uma onda que tenha esse efeito que eu falei. Se esse formato do envelope aqui, a onda modulante, fosse negativa, ele iria só inverter a fase da onda num determinado momento. É possível se recuperar de volta o sinal, mas aí requer outros circuitos mais avançados que não é tanto nosso interesse nesse momento. Então, para nossa função aqui, nós vamos usar o M, que é o índice de modulação, no máximo sendo igual a 1. Já que o cosseno vai de de menos 1 a mais 1, se o M for 1, essa parte dessa fração da frente aqui vai ficar alternando entre 0 e 2. Assim, alternando entre 0 e 2, multiplicando a frequência constante numa portadora de frequência constante e amplitude constante, nós temos aí o nosso sinal modulado. Aparentemente é uma operação simples, né, de se realizar. Pegar um sinal no domínio do tempo, uma onda seno puro constante, e multiplicar por uma coisa que vai variando, que tem a nossa informação ali dentro. Então, como eu comentei, se o M for maior que 1, eu cobro sobremodulação, e a gente não quer, então a gente usa o M no máximo 1. Se nós formos destrinchar essa expressão matemática aqui e abrir ela, dos fatores todos estão incluídos, multiplicar esse asseno por esse 1, pelo cosseno, e usar algumas igualdades trigonométricas do produto entre senos e cossenos, é possível chegar nessa expressão de baixo aqui, que é matematicamente exatamente equivalente a essa de cima. Eu peço que vocês entendam que, para formar aquela onda lá de cima, faz sentido essa multiplicação conforme está aqui, e nós vamos passar por uma série de manipulações matemáticas e dá para chegar nessa expressão de baixo. É simplesmente usar lá igualdades trigonométricas de produtos de senos e cossenos. E isso reflete dentro do argumento dos senos aqui, se vocês forem olhar. Em vez de ter um cosseno vezes seno, que seria o resultado dessa expressão, a gente tem o A seno, que ficou sozinho, porque afinal tinha um 1 aqui, né? E essa expressão que tinha cosseno vezes seno pode ser aberta em 1 meio, uma amplitude constante na frente, vezes 2 senos, se vocês forem observar separadamente aqui. Um seno, que é a soma da frequência da portadora, carrier, mais a frequência da modulante, nossa informação, e outro seno, que é a frequência da portadora menos a frequência da modulante. Isso explica exatamente aquela questão do espectro lá em cima. Por que quando faz a modulação AM, que é mexer nesse contorno da amplitude da portadora, surge um componente para cima e outro para baixo. Então, matematicamente isso é muito bonito e realmente está justificado e funciona. O que isso já nos mostra de saída, formalmente aqui? A largura de banda ocupada por um sinal é aproximadamente a máxima frequência contida no sinal menos a mínima frequência contida no sinal. Então, a máxima frequência contida no sinal vai ser a frequência da portadora mais a frequência da modulante,
e a mínima frequência é a frequência da portadora menos a frequência da modulante. Então, a largura de banda utilizada é o dobro da largura de banda do sinal original, que é a frequência modulante. Desculpe, a onda modulante que tem a frequência modulante. Portanto, uma vez que eu ocupo de 0 a 1 kHz só para representar esse meu envelope nessa onda, quando eu modulo em amplitude, eu vou ocupar 2 kHz aqui. E é uma propriedade que é inevitável. Se a gente observar também aqui, o AM, aqui na frente, amplitude um A constante e M é o índice de modulação, quanto maior for esse M, maiores vão crescer essas duas componentes laterais aí, de frequência portadora mais modulante, portadora menos modulante. E quanto o M for maior, maior a parcela da potência do sinal da componente que realmente tem componente de frequência. Desculpe, quanto menor o M, maior a porcentagem do sinal que tem potência sinal da portadora. E a portadora, como eu comentei, essa parte inicial aqui, ela não transmite informação. Inclusive, existem variações das modulações, a M/FM, em que se suprime essa portadora aqui. Porque, afinal, ela não tem nenhum elemento aqui que está correlacionado com a modulante. Ela é simplesmente um seno constante, que vocês podem observar aqui no meio. Pode-se suprimir ela sem perda de informações. Só que, por aspectos de demodulação, é mais fácil receber esse sinal, uma vez que ela tem essa componente central para dirigir a demodulação, do que receber o sinal se ele não tivesse a componente central. Bom, matematicamente ele está expressado aqui. Aqui embaixo nós temos um gráfico mostrando o que acontece quando mexe o índice de modulação entre 0, 1 e 1. E aqui vocês podem ver codificado nas cores, aqui, ó, o 0.1 está aqui, o vermelhinho, 0.3 está aqui, 0.6 e 1. Como as bandas laterais cresceram e como a componente central é independente do índice de modulação. Isso representa bem certinho aquela relação que tem a expressão matemática ali em cima, que eu não preciso que essa componente aqui, que é a portadora pura, não representa nenhuma informação na modulante. Até agora, faz o sentido da forma que está apresentada a modulação em amplitude. Ela, em teoria, da forma ideal, ela é bastante simples, surgem componentes limpinhas ali e não tem assim, nenhum parâmetro a mais além de mexer na própria índice de modulação para botar mais energia nas componentes laterais do que na portadora. Bom, como pode se realizar então a implementação dessa modulação em amplitude? Professor, tá cortando bastante. O senhor ficou quase... Então, como se realiza a implementação dessa modulação? As opções mais fundamentais vão ser apresentadas aqui. A forma mais simples de realizar é efetivamente fazer uma multiplicação. Pegar um sinal de entrada, um oscilador local que gera um seno e multiplicar ele. Vocês já viram algum circuito analógico capaz de fazer multiplicação? Ou é comum ter um circuito analógico que faz multiplicação assim, de fato, como a gente tem matematicamente? O Ampiop? O Ampiop depende do componente que eu botar em volta dele. Na verdade, ele amplifica um sinal, mas por um ganho constante. Ou se você botar resistores em volta, você pode definir um ganho constante, você pode subtrair um sinal de outro. Mas a multiplicação não é uma operação tão fácil de se realizar assim, porque ela não é linear. Não é... Eu tenho dois sinais separados, eu precisaria ter algum outro tipo de curva no dispositivo. Então, a multiplicação não é diretamente feita assim naqueles elementos mais fundamentais lá de ampiopes, resistores, mas ela pode ser implementada por alguns circuitos que aproximam a operação de multiplicação por exponenciais. Felizmente para nós, assim como ampiopes já estão prontos lá encapsulados e fazem uma operação razoavelmente bem caracterizada, também tem multiplicadores, que geralmente são chamados de mixers eletrônicos, que fazem um processo de multiplicação no domínio analógico muito parecido com a multiplicação matematicamente definida lá. Apesar de que eles podem ter algumas não linearidades e que vai gerar, então, outras frequências do sinal, além daquela que a gente quer. Mas a operação principal que eles fazem é a multiplicação e é bastante razoável. Eu vou trazer para sexta-feira uma atividade de simulação
e provavelmente ela vai poder incluir um mixer junto. Mas eu vou trazer já um circuito razoavelmente funcionando, porque a operação dos mixers ela depende de polarizações, sinais diferenciais, e se for possível e razoável usar o LT Spice para isso, eu vou trazer isso na sexta-feira. Como eu disse, usa elementos não lineares, a própria implementação do mixer. Mas a gente pode usar diretamente, e como os primeiros transmissores e receptores de AM faziam, era utilizar curvas não lineares de componentes, como, por exemplo, os diodos ou transistores. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, analisem esse circuito que parece bem bobo assim, mas ele mostra o princípio da modulação. Que é, se eu observo uma onda portadora com frequência fixa e uma modulante de frequência mais baixa aqui. Desculpa, vamos para a próxima figura que é mais fácil disso, porque eu já botei ela identificado quem é quem aqui. Ó. Essa figura. Uma onda portadora com uma frequência fixa, uma onda modulante, um sinal modulante com uma frequência fixa, mas ele contém a nossa informação. E esses dois sinais são ligados por resistores num próprio nó. A gente pode dizer que o simples fato de ligar por dois resistores no próprio nó faz a soma desses sinais. Por isso, no circuito mais elementar de cima, que eu chamei de soma. Então, esse nó aqui praticamente tem a soma dos dois sinais. Quando eu aplico essa soma em qualquer elemento não linear, que pode ser um diodo, pode ser a base de um transistor, pode ser o gate do MOSFET, ou pode ser um núcleo ferromagnético. Quando entra próximo da saturação, ele também se comporta de uma forma não linear. Essa soma aplicada nesse componente não linear vai gerar uma ampla gama de componentes espectrais que vão além das próprias frequências do sinal portador e modulante individuais, mas também contém as somas e subtrações deles. Então, isso aqui é aquilo que quando a gente bota um sinal e passa por um diodo e satura ou algo assim, se a gente for olhar o espectro, ele vai gerar uma família de várias ondas lá. A gente vai observar isso aqui nesse circuito depois. Mas, por outro lado, ele também vai gerar, lá no meio da banda, essas componentes aqui que a gente quer. Aqui. Dessa forma, a soma e a subtração das duas. Então, usando esse elemento não linear e, depois disso, filtrando o sinal resultante, aqui nós temos o sinal sem filtragem nenhuma, então aqui ele vai ter todos os elementos resultados de distorção, que para nós não são tão interessantes. Mas uma vez que eu filtro ele com um filtro sintonizado, que tem um ganho bom próximo da frequência desejada, eu consigo ver o sinal só com aquela modulação de amplitude e com o mínimo de componentes indesejados aqui. Professor, Sim. esse filtro aí seria um passa-faixa? Esse aqui é um passa-faixa, sim. Só que é um passa-faixa só de segunda ordem, ele é bem simples, né? Ele vai ter um pico de ganho lá próximo da frequência de ressonância dele e depois vai cair. Então, mas para nossa função aqui, ele vai manter só as frequências em torno dessas que a gente quer. Sim. A explicação desse filtro é, se vocês olharem para esse conjunto aqui, ele vai ter uma determinada impedância máxima numa frequência. Se vocês analisarem os extremos, que eu gosto de sempre ver os filtros assim. Se eu analisar uma frequência zero aqui, qual a impedância de um indutor paralelo com um capacitor na impedância zero? Na frequência zero, desculpe. Em frequência zero, alguém dá um chute aí? Isso nos ajuda rapidamente a chegar numa conclusão. Frequência zero, o capacitor fica como aberto, né? Perfeito. E o indutor conduz, mas daí, né? O indutor... Eu acho que permite, mas não tem nada pra... o indutor funciona como um curto. Como um curto, perfeito. Então, olha só. Isso. Para frequência zero, esse sinal está conectado a VDD, que é constante. Então, não tem ganho em amplificador. Para uma frequência muito alta, excedendo aí a frequência de ressonância dele, o capacitor vira um curto-circuito, né? Vocês entendem isso aí, né? Grande frequência diminui a impedância do capacitor. Então, e o indutor fica aberto. Isso aí. O indutor fica como um circuito aberto. Mas, como eles estão em paralelo, predomina o que com a menor impedância, né? Então, a gente pode ver que nos dois extremos, frequências muito baixas, isso aqui é um curto-circuito, e frequências muito altas, isso aqui é um curto-circuito. No meio, vai ter uma faixa na qual as impedâncias deles, as duas são razoavelmente altas. E vai chegar num ponto em que as impedâncias são máximas. O paralelo dos dois é máxima a impedância. Antes que o indutor predomine para baixas frequências ou antes que o capacitor predomine para altas frequências. Ali em torno dessa frequência vai ser a frequência de ressonância. Vocês lembram do estágio mais fundamental de amplificação lá, que é o emissor comum? Que eu boto o sinal na base do resistor,
e boto um resistor em série com ele e vejo o sinal que está surgindo no coletor aqui. Opa, desculpe. O sinal que surge no emissor e no coletor e o sinal que o emissor fica aterrado. Vocês lembram do estágio mais comum lá? Coletor comum? Mais ou menos. Bom, o princípio desse estágio é esse aqui. Você bota o sinal na base e ele vai ter a corrente amplificada pelo ganho do transistor. E você bota uma impedância em série com ele. O que a gente vê em geral na eletrônica fundamental lá é um resistor em série com esse transistor e quando aumentar a corrente dele, a tensão desse nó cai, de acordo com a queda de tensão do resistor. Quando diminui a corrente dele, a tensão desse nó sobe, porque ele está bloqueando a corrente para não passar mais corrente do resistor. Quando tem um resistor, o ganho é basicamente uniforme em todas as faixas de frequência. Mas quando eu boto uma impedância variável, eu posso fazer com que o sinal de corrente amplificado por esse transistor, ele vai ser aplicado numa impedância que, para baixas frequências, vai ser pequena a impedância, então o ganho dele é pequeno. Para altas frequências também é pequena a impedância, então o ganho também é pequeno. E para uma faixa específica a impedância é grande e ele está sintonizado, então ele vai ter um ganho máximo naquela banda de frequências. Então isso aqui é o mesmo estágio comum aquele que a gente vê, só que com uma impedância variável de acordo com a frequência que a gente quer amplificar. Isso parece razoavelmente claro para vocês? Agora eu entendi melhor. Ele é basicamente esse estágio aqui. Emissor comum. Só que em vez de uma impedância fixa, um resistor, eu tenho uma impedância variável que vai dar maior ganho na faixa de frequências que eu quero. Então essa é uma forma simples de pegar um sinal que foi gerado por um efeito completamente não linear, que é a soma da portadora e da modulante numa base de um transistor, que vai gerar um monte de sujeiras no espectro que não são os componentes que a gente quer, e simplesmente só replicar os componentes que a gente quer. Só amplificar os componentes que a gente quer. Esse circuito aqui, inclusive, está entre aqueles recursos da aula. A gente pode abrir em seguida ele para dar uma olhada no funcionamento. Eu só quero apresentar o princípio de funcionamento do terceiro modulador, que eu acho bastante interessante e bem... Olha, vamos chamar smart, assim, inteligente na forma de realizar a modulação. Que é o modulador digital, AM. O que fundamentalmente a gente quer é uma portadora em alta frequência, que nesse caso, no modulador digital, ela é uma onda retangular. Você consegue observar nessa figura aqui, que é uma onda retangular em vermelho? A portadora? Sim. Beleza. Olha, uma onda retangular não tem só a frequência fundamental dela, ela tem todas as frequências múltiplas, né? Se olhar aquela série de Fourier lá, ela é um monte de frequências. Mas a gente pode aproveitar o mesmo fenômeno e filtrar aquelas frequências extras que a gente não quer, para manter só em torno das desejadas. E se eu pego um estágio digital aqui, comutado de forma digital pela portadora, só que a tensão de alimentação dele varia de acordo com a informação que eu quero transmitir, a onda modulante. Então, se a gente olhar para esses dois estágios aqui, que é um push-pull, comutados de forma digital, ora eu ligo completamente o transistor de cima, ora eu ligo completamente o de baixo e desligo de cima. Eu vou ter uma onda aqui, horas vai ter uma amplitude maior, um degraus com amplitude maior por causa que a modulante está com um valor maior de tensão, horas, como a modulante está com um valor menor de tensão, tem uma tensão menor na saída. Quer dizer, eu vario a amplitude dos pulsos gerados nesse nó aqui. Da mesma forma, ele vai ter componentes a mais indesejadas, que são essas componentes múltiplas da portadora por ela ser retangular, pulsos retangulares. Aplico também no filtro e o que vai resultar aqui é só... De novo, esse filtro aqui é um filtro passivo, mas eu uso o mesmo princípio. Tem uma frequência de ressonância aqui, que a impedância disso aqui é máxima. Em torno dessa frequência de ressonância, eu mantenho os componentes. E vai gerar aproximadamente esse sinal verde aqui, filtrando aquelas componentes de mais alta frequência. De novo, esse aqui é um filtro bem simples, de segunda ordem só. E aqui tem um outro elemento que não estava explícito do filtro de cima lá, que é um resistor. Quanto menor a resistência, mais fina é a banda de frequências que esse filtro vai amplificar. E quanto maior o resistor, mais aberta é
essa banda de frequências que ele vai amplificar e que vão passar, por exemplo, para o sinal. Aqui não tinha um resistor explicitamente, mas existe uma impedância de saída observado aqui pelo coletor desse transistor. Então ela faz esse papel do resistor limitante aqui. Professor, só para entender melhor aí, a portadora é o sinal de interesse, no caso o áudio, a voz, e a modulante é a que carrega o sinal ou é invertido? Não, é invertido essa nomenclatura. A portadora é aquela frequência constante lá. Se você vai sintonizar um rádio qualquer lá, AM 95.7 lá, é a portadora dela que tu tá sintonizando. E o sinal modulante é a informação que a gente quer. Tá, ao contrário, tá, beleza. Que daí eu tento entender melhor aqui. Isso, vamos tentar entender por esse lado aí. Quer dizer, a informação, ó, a modulante, tá esse azul suave aqui, ó, que é uma baixa frequência que veio daqui de cima. E a portadora é um sinal de alta frequência, que é esse retangular aqui, ó. Ok? Então, diferentes portadoras geram diferentes canais, né? E aí o interessante desse circuito aqui... mas eu vou ter que de qualquer forma filtrar ele, né? Pra que eu vou ficar filtrando? Então por que eu não uso um circuito desse, que é mais simples, menos componentes e tudo mais? Esse resultado desse circuito aqui gera menos componentes daquelas indesejadas de somas e subtrações dos sinais do que esse cara gera por causa dessa curva não linear aqui. E ainda outra vantagem é que esse estágio aqui, por ser comutado de uma forma... ser comutado mesmo em sempre ligado, sempre desligado, ele tem uma maior eficiência. Vocês já viram lá em eletrônica de potência alguma coisa e viram que a melhor coisa que tem para garantir a alta eficiência no processamento de energia é eu ter que ligar um transistor e desligar o outro completamente. Então eles operam numa forma comutada, não numa forma linear como esse cara aqui, que tem sempre uma corrente constante aqui passando e ele simplesmente modula aumentando ou diminuindo a corrente que passa por ele. Então isso aqui é mais eficiente, apesar de ter que ter um filtro para também remover componentes indesejados. Vou sugerir para vocês a gente abrir agora aqui, aí no LT Spice, se vocês conseguiram baixar aqueles arquivos, abrir, por exemplo, esse circuito aqui e observar como é feita essa relação não linear dos componentes, pode ser? Todo mundo tem acesso ao LT Spice aí. Eu vou abrir aqui esse circuito, se chama modulador AM 1 transistor NPN. Eu vou puxar para minha tela aqui também. Estou verificando se os parâmetros dele estão iguais aqui, estão certinho, iguais a da figura. Então, botei por cima o meu circuito aqui. Como que é o nome do circuito, professor? É modulador AM, um transistor NPN. Está lá numa pasta chamada recursos. Se vocês quiserem acompanhar o de vocês, abram aí. Senão eu vou mostrando aqui também. Não tem problema, até porque vai ficar na gravação isso. Tá exatamente o circuito conforme tá na aula lá, mas eu vou fazer uma coisa primeiro. Só cortar aqui, ó. Cortar um sinal para desconectar da base do transistor aqui. Ok? Eu vou botar um nome aqui. Base. Só para desconectar o sinal a gente observar o que acontece aqui. Porque eu prometi para vocês que isso aqui seria uma soma de componentes e tem que ser uma soma de componentes agora. Ó, a onda portadora tá aqui e a frequência dela tá 60 kHz. É a fonte chamada V portadora. E a onda modulante, que é a informação que a gente vai transmitir, está nessa outra fonte que tem 2 kHz de frequência. Eu poderia inserir várias fontes aqui na informação. Eu botei uma para facilitar a visualização do espectro, por enquanto. Então, eu vou executar a simulação aqui, alguns milissegundos, e já vou abrir o sinal base ali que eu disse que eu quero mostrar que é uma soma. Se vocês querem me acompanhar aí, o primeiro passo foi eu cortei a ligação com a base do transistor para não ter nenhum efeito não linear aqui nessa soma de componentes. E aí eu chamei esse sinal de base e estou exibindo ele. Se eu clico aqui agora na forma de onda e vou lá em FFT, eu vou pegar o sinal chamado base e vou olhar ele. Como a escala está em dB aqui, esse monte de sujeira que surgiu aqui embaixo estão a mais de 1 milhão de vezes menor a potência do que tem lá em cima. Isso aqui é basicamente resultado de erro numérico. Então eu vou pegar e vou botar uma escala aqui que vai até menos 100 dB só. Já menos 100 dB já é alguma coisa muito pequena. Professor, como o senhor fez para fazer a FFT ali, que fez Ok. meio rápido? Eu cliquei aqui, ó. Eu tenho que clicar sobre essa visualização aqui da onda, View FFT. Ou, alternativamente, eu posso simplesmente clicar aqui sobre a onda View FFT. Tá.
Aí ele vai me botar uma lista lá com aquele sinal que eu tenho já marcado. Eu posso escolher outro se eu quiser. Vou dar um OK. E ele já botou lá o gráfico. Tá. Aí, como eu disse, esse monte de componente de sujeira aqui é resultado de grande parte em erro numérico da própria execução da simulação. Como isso aqui é um modelo matemático, tem que aproximar os valores lá para um determinado número de bits, uma precisão numérica. Então eu pego, clicando o botão direito sobre o eixo, eu diminuo aqui o limite inferior para menos 100 dB, que já é um valor muito pequeno. E aí eu vou ver aqui que apareceram basicamente só duas componentes. Se eu clicar sobre VBase aqui uma vez, vai botar um cursor sobre ele. Eu posso botar esse cursor sobre a minha componente e medir a frequência dela. Eu posso ver que tem uma frequência em uma componente em 2 kHz. Eu vou clicar de novo uma vez sobre base e vou arrastar o cursor 2 aqui. Que surgiu, e vou botar sobre outra componente para verificar a frequência dela. Tá ruim de botar aqui porque esse espectro é muito fino. Como voltar passos? Tipo, eu dei um zoom no mapa aqui, no gráfico aqui, aí ele se desconfigura. Tem aqui, ó, o Zoom Full Extent aqui em cima, é uma lupinha com X. Ele volta o zoom original. Tá. Então, eu posso dar zoom, inclusive, sobre as componentes aqui para poder conseguir botar meu cursor em cima dela, por exemplo. Pegar a maior componente aqui, ó. Se eu der zoom suficiente, ela fica assim, e eu boto um cursor sobre ela aqui. E eu vejo que essa componente está em 60 kHz praticamente. Aqui, 60 kHz. Então agora, nesse circuito, a gente verificou que é uma componente em 60 e outra componente em 2 kHz. E essas aqui, como eu disse, estão tão abaixo aqui, numa faixa de amplitude tão pequena que eu desconsidero elas. Essa aqui também, ó, tá amplitude bastante baixa, 80 dB. Em relação a essa aqui que predomina, que tem mais de 10 mil vezes mais potência do que essa pequenininha. Então, vocês viram que simplesmente surgiu as duas componentes que são as duas que eu quero, as duas fontes que eu tenho ali, né? Ó, uma componente corresponde a essa fonte da portadora, maior frequência, e a outra componente corresponde à fonte da modulante, que é onde eu vou botar a informação, que é essa aqui. Agora eu vou causar o efeito não linear. Eu vou pegar aqui o wire, aqui em cima, e vou conectar ele na base do transistor. Ok? Eu vou ter que fechar o espectro, porque cada vez que se visualiza um espectro, ele não atualiza automaticamente. Então eu tenho que fechar. Depois que rodar a simulação, eu abro ele de novo. Então eu vou vir o run aqui, vou rodar a simulação de novo. Eu estou olhando só aquele sinal base, mesmo ainda. Eu vou em view. O sinal base é no nó dos resistores, professor? É, esse nó aqui. Que agora eu liguei na base do transistor. Por isso que eu chamei ele de base antes. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou olhar de novo o FT dele agora. Base. Agora sim, o negócio ficou interessante. Traces. No caso, aumentou as tuas ondas com potência alta, no caso, é isso? É, se eu observar aqui, ele tem uma leve variação na amplitude do sinal. Porque ainda está um índice de modulação baixo. Mas se eu olhar no FFT, isso aí, olhar o espectro dele, o que a gente consegue ver aqui? Vou fazer uma interpretação rápida e vocês vão ver que faz sentido aqui. O efeito não linear aquele, ele corta a onda e distorce ela. Então ele vai gerar tanto a frequência fundamental, 2 kHz, e todas as múltiplas dela. 2, 4, 6, eu estou visualizando uma por uma, 8... E aí por diante, né? Então, a fundamental e todas as múltiplas dela. E também a portadora e todas as múltiplas. Eu vou tirar essa janelinha pro lado aqui para mostrar que a portadora vai surgir ela, estava lá em 60 kHz, e as múltiplas dela. 120, 180, 240, não. 300 já. Deve ter talvez perdeu uma aqui no meio, ela pode estar com uma amplitude menor. Mas estão por aí todas as componentes múltiplas da portadora. Aqui, ó, ela estava com uma amplitude menor e não estava aparecendo no meu gráfico antes. Mas tem aqui 240, 300 e aí por diante vai. Só que também, em torno da portadora, surgem várias componentes que são a frequência da portadora, mais ou menos a frequência da informação, da modulante. Eu vou botar ela aqui, ó. Aqui eu tenho 60 kHz. 62, 64, 66, 68... 70, pro outro lado também. Então, isso é causado por aquele efeito não linear. O que nos importa aí? Como é que o sinal vai ficar bom? Se a gente filtrar só essas do centro aqui. O que nos importa é a portadora
mais e menos, só aqui no meio. Porque elas já vão conter a informação para formar. Sim. É só pra mim pegar esse cursor, onde que é? Eu clico sobre o nome do sinal aqui e vai aparecer aqui, Tá. ó, um tracejado. Ah, tá. Tem um tracejado que é o 2 e outro que é o 1, ó. E se eu desloco ele individualmente, aqui embaixo no gráfico já aparece a diferença entre eles, ó. 2 kHz. Se eu deslocar esse pra cá, pra ponta, ó, vai dar 4 kHz, que é entre o cursor e o outro. Tá. Beleza? Ok. Consegui. Cada clique ele gera um cursor. Isso, agora só geram 2. Ah, 2. 2 Tá. é o máximo. E aí, se tiver outros nomes de sinais, pode clicar em outros nomes de sinais para que o cursor siga outros sinais. Mas vocês viram que surgiu o componente, né? Isso foi só porque nós ligamos a base do transistor. Ainda assim, se a gente olhar para a forma de onda aqui... Opa, ficou muito ruim essa forma de onda, deixa eu abrir ela de novo. Eu vou fechar a FFT para conseguir visualizar na minha tela a forma de onda aqui. Do base não tem muita alteração na amplitude, né? Só que a base vai ser amplificada e vai gerar a corrente aqui no emissor, né? Eu vou botar o sinal da corrente do emissor. Também é pouco perceptível a variação na amplitude. Mas eu vou fechar ele aqui e vou pegar o sinal modulado, porque ele já passou por um filtro em torno da frequência que a gente quer. Agora sim eu vou enviar o FFT. E agora vocês conseguem ver que ele atenuou bastante tudo que está fora do nosso espectro de interesse. E ele deu um ganho aqui, ó, em torno do espectro que nos importa. Eu vou fechar esse espectro que eu acabei de abrir do sinal modulado e vou botar também aquele sinal soma lá do início para conseguir comparar as componentes, ok? Então eu vou fechar aqui, vou adicionar também o sinal que era aqui a base, que é só a soma dos componentes, e vou abrir de novo o FFT. Ó, vocês conseguem perceber que o efeito do filtro ele deu um ganho enorme lá em torno da frequência que a gente queria, do sinal em azul, mantendo principalmente as componentes que a gente quer aqui no meio, ó, do espectro. Também, como ele não tem uma grande seletividade, ele não conseguiu eliminar completamente as componentes indesejadas, mas aquelas componentes, por exemplo, em baixa frequência já foram bem atenuados. Se eu aumentar a ordem do filtro e botar mais indutores e capacitores aí, eu consigo sintonizar ele bem em torno da frequência, matando bastante mais as componentes de alta frequência e bastante mais as de baixa frequência também. Mas então esse é o princípio de gerar a partir de uma curva não linear. Esse princípio é tão efetivo que é usado tanto no transmissor quanto no receptor também. Então eu vou fechar esse receptor aqui e vou abrir ao lado aqui um circuito AM receptor, que também está aí no chamado demodulador AM com um diodo. Se vocês abrirem também, tá aí para vocês como demodulador AM um diodo. E o que vocês podem observar eu tenho um circuito ressonante que vai sintonizar a frequência do sinal. Aqui na entrada eu já tenho um sinal gerado lá com um formato de uma modulação AM. E, opa, será que eu botei esse sinal para vocês? Eu vou verificar se eu fiz o upload no Moodle lá. Mas o objetivo disso aqui esse sinal aqui é ligado à antena e ressona na frequência escolhida, do rádio escolhida lá. E à medida que aumenta a amplitude da ressonância, passa mais ou menos corrente para esse diodo. E aqui, esse capacitor e resistor funcionam como um filtro passa-baixas. Então, de novo, a curva não linear do diodo é usada para isso. Uma vez que aumenta a amplitude, passa mais corrente no diodo e ele filtra. Só que no nosso interesse agora na demodulação é fazer o contrário. É só pegar as frequências de baixas frequências, porque a gente vai querer que corte completamente a portadora, que está em alta frequência, e mantenha só as de baixa. Eu vou abrir uma ilustração similar aqui a essa, desse circuito que está lá no Moodle agora. Se a gente passar para baixo aqui. Então, o mesmo diodo é usado desde dos demoduladores AM mais primitivos que tinham essa estrutura aqui. Se vocês procurarem, existe um rádio chamado Rádio Galena, que eram os primeiros dispositivos lá que eram feitos com um diodo bem rudimentar, com um pedaço de
de um minério que se chamava galena, é um óxido de um componente que eu não consigo lembrar exatamente agora, mas que fazendo uma conexão com um metal, tocando um metal nele, poderia se formar um pequeno diodo rudimentar. E esse rádio era alimentado por um banco ressonante, no qual, por variação no capacitor, se determina a frequência de ressonância dele. E esse diodo permite passar quando aumenta a amplitude da ressonância. E aqui, diretamente, esse capacitor e o fone de ouvido, ligado aqui, o fone de ouvido tem uma resistência e faz o filtro passar baixas. Então isso aqui é tão fácil de ser implementado que já era desde muito tempo atrás. Próximo de 1900 aí, feito os rádios dessa forma, então. Sem necessidade Acho que também na Segunda Guerra Mundial também os caras faziam os rádios com lâmina de barbear também, né? Isso também. Aquecendo ela no... É muito interessante. Tu consegue criar um diodo com uma lâmina de barbear e uma interface com outro metal, né? É exatamente isso aí. Não lembro exatamente se eu comentei com a turma de vocês, mas existe um fenômeno parasito aí. Eu tenho uma turma também de telecom no técnico, então pode ser que eu confunda se eu dei o exemplo ou não. Mas a questão de uma obturação num dente poder virar um receptor de rádio. Sério? Sim, se for feita obturação com dois tipos de metal diferentes, se estiverem em contato, o ambiente ácido da boca pode oxidar esse contato entre os dois metais e gerar uma junção PN, levemente dopada, de um diodo. Como os dentes estão ligados numa estrutura óssea que está muito próxima do ouvido, quando o sinal de rádio é muito forte, ele pode, esse diodo, de forma parasita, captar um sinal pequeníssimo de áudio, e como esse sinal vai ser aplicado no osso, na musculatura muito próxima do ouvido, mesmo que não se perceba mecanicamente assim, a vibração, o ouvido interno pode captar essa pequena vibraçãozinha gerada e gerar então um receptor AM parasita. E aí as pessoas escutam vozes mesmo. Mas isso aí é um problema muito antigo. Hoje em dia já é bastante padronizado e os dentistas já têm... Dá pra sintonizar, professor? Eu acho que não, eu acho que é bem parasita e basicamente vai pegar todas as frequências quando estiver próximo de uma transmissora. Quando estiver longe, o sinal fraco não vai pegar. Geralmente isso funciona porque tem aquela amálgama de prata também que eles usavam nos dentes e tem o outro revestimento também que... Como é que é o nome? Platina também? É isso aí. Exatamente essa questão aí. Dois metais em contato geram uma junção PN quando eles são oxidados ou quando são soldados ali. E pode acontecer esse tipo de evento demodulador não intencional aí. Mas esse rádio galena, que comentaram também na Segunda Guerra, ele é basicamente passivo porque é tão grande a antena que ela captura tanto sinal de RF que você não precisa nem amplificar ele, jogar ele direto no fone de ouvido. Olha a ordem de magnitude, claro, o alcance desse cara é muito menor. E também pode ser demodulada pelo próprio misturador, que é, de novo, usar matematicamente aquela expressão lá que gerou a modulação por meio do produto, pegar esse sinal resultante aqui e multiplicar ele de novo por uma portadora também na mesma frequência, vai jogar as componentes de volta no espectro para aquela banda original do sinal, que é aquelas baixas frequências lá. Bom, então, é o mais fundamental assim do AM. Quando a gente passar para o FM agora, ela vai ter vários elementos parecidos. E, inclusive, algum dos moduladores da FM, ele faz exatamente o processo de transformar o FM em AM e depois demodular por um receptor desse tipo.